Pessoal, agora a gente vai mostrar para vocês alguns dos testes que a gente fez aqui na Igos, tá? O primeiro é teste de corrosão. Então a gente deixou uma guia linear de esfera e uma guia linear da Igos na água, submerso. E depois de um tempo a gente já viu que começa a ter a oxidação do material, né? Isso para a guia de esfera, o que acontece? Ele começa a ter travamento além da oxidação. Então você vê que ele não tem mais o mesmo desempenho, né? Do que trabalhando no seco. E já a guia da Igos não. Então mesmo com água, submerso, ela não tem nenhum tipo de problema, já que a absorção de umidade dela é bem baixa. Aqui o outro teste é a questão da sujeira, né? Então aqui a gente tem cavaco, bem comum, cavaco de máquina mesmo, né? Então você vê que a guia da Igos, ela pode trabalhar com esse cavaco, sem problema nenhum. Ela não trava, justamente pelas ranhuras, né? Então o que é grande ela empurra, e o que é pequeno passa por entre esses canais que a gente vê dentro da bucha, né? Aqui dá para ver melhor. E já na guia de esfera, a gente tem o travamento pela questão da sujeira entrar entre as esferas, né? Então você vê que ocorre esse travamento, as esferas elas não conseguem girar mais, né? Então ao invés de girar, elas começam a arrastar no eixo. E com isso você tem dois tipos de problema, né? Você vai danificar a esfera, o rolamento e vai começar a marcar o eixo também. E como a gente já comentou que mesmo se trabalhando com eixo endurecido, vai ser um eixo muito caro, né? Então você vai ter um custo para a troca do conjunto muito alto. Próximo aqui a questão do peso, tá, pessoal? A gente pegou duas guias lineares exatamente iguais para comparar, tá? Da mesma medida, mesmo comprimento de trilho, intercambiável, né? Para a gente fazer um teste. Então aqui primeiro a gente vai pesar a guia de esfera. Então a gente está vendo que está dando lá 0,29, né? Para uma guia de esfera. Enquanto uma guia linear da Igos 0,14, 0,13, né? Ou seja, menos da metade comparando uma com a outra, tá? Então isso para aplicações que a gente comentou, aeronáutica, drones ou qualquer coisa que você precise carregar, por exemplo, esse peso é muito importante. E o último teste que eu vou fazer agora é o de ruído, tá? Primeiro eu vou movimentar uma guia linear de esfera. Então você vê que quanto maior a velocidade da guia, maior o ruído também. E agora uma guia linear deslizante. Então você vê que o ruído dela é linear. Então mesmo que com uma velocidade mais alta, eu não tenho um aumento muito grande do nível de ruídos. Beleza? Pessoal, então vou fazer um overview da linha de produto da Igos, tá? Então a gente montou um stand aqui na Igos do Brasil. Como esse ano a gente não teve as feiras devido à pandemia e toda essa situação, a gente montou um standzinho aqui para apresentar nossos produtos. Então os primeiros são as guias lineares, deslizantes, né, que a gente comentou durante o webinar, durante o seminário, as guias com travas, vários tipos de opção, de mesas montadas já com motor de passo, com encoder, com freio, mesas com fuso de avanço rápido também. Então dependendo do tipo de aplicação. Então mesma coisa aí, você tem toda a família de guias lineares para eixos, né? Com buchas deslizantes, mancais, tanto a questão de mancais flangeados também. E várias opções de eixo, né? Então a gente tem inox, alumínio, tubos também, fibra de carbono, extremamente leve. A Igos tem toda a linha de mancais oscilantes, né? A gente chama de Igubal. Então a gente tem o que? As rótulas, um mancal todo em polímero, com basicamente as mesmas vantagens que a gente falou das guias lineares, né? Questão de peso, lubrificação. A Igos tem a linha de rolamentos também, rolamentos em polímero, com esferas metálicas ou esferas de vidro ou esferas em polímero, dependendo da sua aplicação. Temos a linha de semi-acabado também, que a Igos fala, né? Que são tarugos,
fitas deslizantes para redução de atrito e placas também. Então, se você tem uma bucha especial, alguma peça especial, a Igos consegue fornecer a matéria-prima para customização. A Igos tem a linha de fusos também, de avanço rápido, totalmente autolubrificante, com vários tipos de materiais, dependendo da aplicação. Linha de buchas, uma linha muito utilizada já para vários tipos de aplicação, desde automotivo, máquinas agrícolas, máquinas de embalagem, com as mesmas vantagens também, pessoal, sem lubrificação, sem ruído, questão de peso é mais leve. Então, se tiver alguma aplicação de bucha de bronze, rolamento, que você tenha problema, consulta a Igos, porque a gente tem mais de 40 materiais, cada um para um tipo de aplicação, né? Desde buchas com certificados FDA, bucha para ataque químico. E a Igos tem também a linha elétrica, pessoal, que é a linha de esteiras porta-cabos, que a Igos é bem conhecida no mercado por esse tipo de produto. É um produto bem comum, bem fácil de ser encontrado assim, em torno, centro de usinagem. Então são esteiras porta-cabos para a condução dos cabos, né? Então esses cabos, quando a gente tem movimento, a gente não pode deixar os cabos soltos, né? Então a Igos tem toda essa família de esteiras para esse tipo de aplicação. Aí várias larguras, vários tamanhos de esteira, com abertura, sem abertura, com tampa ou sem tampa, dependendo se a sua aplicação tem muita sujeira ou não. Tem uma linha de esteira porta-cabos próprio para robôs também, braços robóticos, a gente chama de triflex. Então ela pode ter vários movimentos para a movimentação dos cabos. E a Igos tem também a linha de cabos para movimento, né? A gente chama da linha Chainflex. Então, uma linha de cabos própria para movimentação, para trabalhar dentro de esteira porta-cabos ou em movimento. O que é o diferente desse cabo, né, pessoal? Ele é um cabo que tem uma construção toda especial, né? Então, se a gente puder ver de pertinho, a gente vai ver que a construção do cabo, ela é própria para ter raios, por exemplo, né? Então, se eu tenho esse tipo de raio, de curva no cabo, eu não tenho rompimento das vias, justamente pela formação dos cabos, né? Pela forma construtiva do cabo. Então a Igos dá garantia na vida útil desses cabos, trabalhando dentro das esteiras porta-cabos também. E a Igos fornece também já a linha de cabos montados com conectores, né? Então se você tem ali uma aplicação onde você já tem um cabo com conector e você não tenha o conector, não tem um fornecedor de conector, a Igos pode fornecer já o cabo montado no conector e até mesmo o cabo dentro da esteira porta-cabo já uma solução completa, que a gente chama de Red Chain. Pessoal, muito obrigado pela participação e pelo tempo de todos. Peço que se tenham ficado com alguma dúvida, se algum dos pontos que eu comentei durante o seminário chamou a atenção de vocês ou tem aplicação para vocês, entre em contato com a Igos. A gente tem consultores espalhados por todo o Brasil, todo o país, que pode fazer uma visita virtual, uma visita em campo para verificar a melhor guia para a sua aplicação, ou o melhor produto para a sua aplicação. Muito obrigado pela participação de todos.